Bom dia, galerinha do terceiro. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui a essa geração modernista. Nós já estudamos por algum momento em sala de aula a fase do pré-modernismo, certo? Onde vocês fizeram até alguns trabalhos, apresentação dos seminários sobre. Só que mesmo assim, vou fazer aqui um breve resumo do que nós já abordamos em relação a essa escola literária do modernismo aí, beleza? Então olha só, quando a gente fala de pré-modernismo, foi a primeira parte aí, a primeira de três partes aí, né, na casa de quatro, porque como vocês já sabem, pré-modernismo ele não é considerado uma escola literária, ele é apenas um período de transição, mas um período de transição de suma relevância e importância para as outras três fases aí do modernismo, né? Então, quando a gente fala lá do pré-modernismo, é aquela fase de transição ali entre parnasianismo, simbolismo e essa primeira geração que nós vamos estudar agora, tá? Ficou justamente no meio ali. Por que não era uma escola literária? Porque era só um período de transição. O autor pré-modernista, como eu já falei com vocês, ele não se denominava pré-modernista, entendeu? Assim como outros autores, assim como outros escritores, né, eles se denominavam, por exemplo, lá no parnasianismo, lá no simbolismo, no romantismo, o próprio autor ele se caracterizava dentro daquele período, dentro daquela escola literária, entendeu? Então, o pré-modernista não. Eles escreviam conforme o contexto social. A gente tem que entender que literatura, galera, ela segue o contexto social. Então, quando a gente vai falar agora de modernismo, vocês vão ver a relação entre essa modernidade, tá? E o que vem acontecendo na sociedade. Então, tudo é influência. Uma escola literária, ela não surge do nada. Ah, vamos criar uma nova escola hoje. A partir de agora vai se chamar tal. Não. É todo um contexto. Começam a acontecer as mudanças dentro da sociedade. Isso vai influenciar aí dentro dos movimentos artísticos, literários e assim por diante, né, até virar uma nova tendência, até virar aí um novo estilo, uma nova escola literária, beleza? Então tem todo um contexto por trás. Então, como eu já estava falando, o pré-modernismo foi essa primeira parte onde os autores pré-modernistas não se caracterizavam dentro daquele perfil, dentro daquela escola literária, mas é, eles tinham algo em comum dentro da literatura deles. Existia algo que os caracterizava como autores pré-modernistas, entendeu? Então eu não vou entrar muito dentro desse contexto porque eu já expliquei para vocês, mas esse algo em comum levaram aí alguns autores como o próprio Monteiro Lobato, né, o Euclides da Cunha, o próprio Graça Aranha, o Lima Barreto, dentro de características ufanas, dentro de características onde eu buscava mostrar uma identidade nacional, dentro de características aí de mostrar os problemas também da sociedade, né? Então foi a partir deles, foi a partir daí que teve a faísca, onde surgiu o, é, a primícia aí de surgir um movimento modernista, entendeu? Então foi justamente isso. Foi nesse momento em que começou a haver aí a quebra entre as tendências, entre o padrão lá da escola parnasiana e simbolista para uma nova estrutura, para uma nova literatura, entendeu? E é essa nova literatura que a gente vai começar a estudar agora, ok, pessoal? E essa nova literatura chama-se modernismo agora, não mais primeira fase. Então a gente colocou aqui, eu classifiquei para vocês aqui como modernismo, tá? Pegar aqui meu lápis. Canetinha. Então vamos lá. Então eu coloquei aqui para vocês como modernismo a fase heróica. Por que é considerado fase heróica? Aula 1, tá? Aula 1 porque em uma aula só eu não vou conseguir abordar tudo da forma mais relevante possível. Então a gente vai dividir aí em 3 ou 4 aulas para que a gente consiga entrar nesse contexto aí, nesse universo do modernismo. Primeira fase apenas, primeira geração. Então, pessoal, voltando aqui. A
a fase heróica foi justamente aquela fase em que veio a se consolidar, tá? Consolidar o quê? Esse modernismo. O pré-modernismo não era considerado escola, mas no modernismo já foi considerado uma escola literária. Já foi considerado uma nova tendência. Então, essa fase heróica foi a fase de coragem em mudar, né? Então, essa mudança ela veio acontecer aí na Semana de Arte Moderna, a famosa Semana de Arte Moderna, que veio acontecer aí é, de 18, de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Então, justamente uma data escolhida a dedo, né? Porque em 1922 o Brasil ele completa 100 anos de independência. Então, o que aconteceu aí? 100 anos atrás, em 1822, o Brasil era independente, o Brasil agora era uma nação. E 100 anos depois, 1922, que foi justamente o período do modernismo, dessa primeira fase do modernismo aí, na Semana de Arte Moderna, que o Brasil agora conquistou a sua independência cultural. Tá? Então, não foi à toa que foi escolhido o ano, a data em si. Entendeu? Então, 100 anos atrás, 100 anos depois, aí com seus contextos históricos, né, e sua relevância em relação à independência do Brasil, em relação à independência cultural do Brasil. Quando a gente fala de independência cultural do Brasil, galera, a gente está falando agora sim da quebra dos padrões. Quando a gente fala nessa Semana de Arte Moderna aí, e a gente começa a estudar, a gente pensa que foi algo muito grande, né? Parou a cidade de São Paulo, ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, e a gente acha assim que foi algo que teve relevância, sim, teve importância histórica, mas quando a gente vai estudar a fundo e vai pesquisar é, é, essa Semana de Arte Moderna, foi algo que os críticos, aqueles que não aceitavam essa mudança, que eram, na verdade, a maioria, né, eles não vieram a levar isso com tanta importância. Eles não acreditavam que como é que eu posso falar, aquela meia dúzia de pessoas, elas poderiam ali estar criando uma nova tendência, um novo estilo, uma nova literatura, uma nova arte, uma nova música, né? Mudar todo um conceito. Então, eles ficavam presos aí às questões clássicas, né? Do próprio parnasianismo, do próprio simbolismo, com características românticas ainda. Então, não foi algo que a gente fala assim, nossa, foi um, um, um movimento grande, gigantesco, que parou a cidade de São Paulo. Não foi. Foram pouquíssimas pessoas que participaram. Essas pouquíssimas pessoas são os autores modernistas aí da primeira fase, da primeira geração. Muitos vão passar para a segunda geração, né? E influenciar aí a terceira geração. Essa primeira geração, ela parte de 1922, ela vai até 1930. Tá? Então, a primeira fase aí conhecida como fase heróica. Beleza? Então, a Semana de Arte Moderna, né, veio para mudar todo o contexto da literatura, mudar a forma de escrever, a forma de pintar, a forma da, 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 da nova cultura, a questão mesmo da modernização também, né? O modernismo também vem disso, da modernização. E no que é que o modernismo ele se inspirou? Né? O modernismo ele não surgiu do nada. Tivemos aí as nossas vanguardas europeias. O que é isso? Foi vanguardas europeias de um modo direto seria o modernismo europeu, tá? Então vanguarda europeia, modernismo europeu. E aí defendia-se uma tese de criar uma literatura 100% brasileira, mas pelo contexto histórico do Brasil, né? O Brasil nasceu na Europa. O Brasil veio de Portugal, né? Então, assim, não tem como você simplesmente falar, vamos desvincular. É algo quase que impossível, né? A questão cultural é muito aflorada, está muito introduzida dentro da sociedade brasileira. Então, no primeiro momento, a ideia justamente era essa, era criar uma tendência, mas não dá. Então, isso ficou claro para esses autores modernistas aí, essa geração modernista. Então, o que é que eles pensaram? Pensaram em pegar essas vanguardas europeias e não copiá-las, né? Mas com base naquelas características, usar aquelas características para criar essa nova identidade brasileira, entendeu? Então, assim,
Não é copiar, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Exatamente igual. É atualizar. É pegar ali mediante o quê? Mediante, por exemplo, a cultura brasileira, a forma, o povo, os problemas, a sociedade brasileira, e com base nas escolas literárias aí europeias, modificar conforme a sociedade. Então, a Europa passa por um problema X. Então, essas tendências modernas vão seguir os problemas da sociedade lá na Europa. O Brasil passa por um problema Y. Então, as tendências, a cultura, a literatura vai seguir essa tendência aí da população brasileira. Entendeu? Então, copia-se as características, porém, não exatamente o mesmo contexto europeu e brasileiro. Tá? Então, modernismo. Então, moderno com esse ismo aí, né? A mistura. Esse ismo ele veio de quê? O modernismo europeu ele se baseava aí em algumas vertentes, né? O dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, né? Então foram muitos ismos, né? Que existiam lá na Europa. E aí foi daí que surgiu justamente essa junção do moderno com o ismo, né? Então é só para deixar aqui um pouquinho claro, até a nível só de curiosidade mesmo. Belezinha? Então, fase heróica, a fase de mudança, né? Na estética, a fase de mudança aí na literatura, em todo o contexto artístico brasileiro. Ok? Então, a gente vai entrar um pouquinho, igual eu falei para vocês, naquelas vanguardas europeias, beleza? Que deu origem a esse ismo, como eu falei para vocês aí, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, cubismo, tá vendo? Esse é o modernismo europeu. E o modernismo brasileiro é modernismo, né? Então, modernismo primeira fase, modernismo segunda e terceira, certo? E aí tem uma quarta que eles costumam caracterizar, mas essa quarta, eles têm, há quem defenda aí, né? Que ainda vivemos a terceira geração e outros não. Outros dizem que a gente já passou dessa terceira geração, já está aí numa geração considerada uma geração do concretismo, beleza? Aí isso aí é mais para frente. Então, o modernismo, primeira geração, fase heróica, a fase de coragem, a fase de determinação aí em relação à mudança. 100 anos, né, de independência do Brasil, e agora o brasileiro, ou no caso essa escola literária, veio para conseguir a independência cultural, sem grande relevância, sem grande importância, sem grandiosidade, né, nessa semana de arte moderna aí, porque foi sem, não teve grande relevância por meio da mídia, dos jornais da época, apenas alguns tabloides ali informavam sobre, né, mas hoje estudamos aí, vemos a importância que teve esse movimento nesse período. Então, de 11 a 18 de fevereiro de 1922, surgimento aí da primeira fase do modernismo, fase heróica, e foi até 1930, beleza? Então vamos lá, passando aqui. Então, galerinha, vamos lá. Semana de Arte Moderna. Como a gente já falou aqui, né? 1922 foi sem dúvida o marco inicial da estética moderna no Brasil. A semana reuniu apresentações de dança, música, exposições e recitação de poesias. Ela chocou grande parte da população brasileira por estar avessa ao tradicionalismo vigente, estabelecendo assim novos paradigmas da arte. Então, olha aí, ó. Quando fala assim, chocou, quer dizer que não foi aceito, né? Então, chocou o quê? Grande parte da população brasileira, né? Então, grande parte, a maioria da população brasileira viu aquela mudança ali como algo temporário, algo que não iria vingar, porque o tradicionalismo, o clássico, né, era algo vigente, né? A cultura ela vinha exportada da Europa. Então, tudo que se fazia, tudo que se produzia era da Europa, apesar de vivermos aí num país que vive um contexto social totalmente diferente, mas vinha da Europa, beleza? Então não foi aceito, como eu disse para vocês, até mesmo a própria mídia, né, não deu tanta relevância, não deu tanta importância, mas aí com o passar dos anos e das gerações de 22
até a última geração, que foi a de 45, as proporções elas mudaram, elas tomaram outro contexto, né? Até mesmo em relação ao que? Aos futuros artistas aderirem à escola modernista também, e aí acabar dando com mais relevância à própria escola, entendeu? Mas no início, não. No início, não. Beleza? Podem até pesquisar aí. Tem muitos livros que colocam como grandiosa. Não foi grandiosa. Quando vocês vão pesquisar a fundo, foi algo bem simplório. Beleza? Então vamos lá. Os artistas envolvidos tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora, pautada nas vanguardas artísticas europeias. Então, eles queriam uma tendência, né? Criar uma nova tendência, e essa nova tendência ela deveria ser pautada no contexto social brasileiro, beleza? Então, desprender-se de um momento para o outro, como é que eu posso falar, em relevância aí de uma tradição, anos, né, de história entre Brasil né, no caso, colônia e colonizador aí, é difícil. Então, eles se pautaram aí em que? Nas escolas literárias aí europeias. A gente pode chamá-las também de modernismo europeu, tá? Que seriam subdivididos aí em cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo, entre outras escolas aí. Beleza? Então, podem ver que esse ismo aí foi totalmente adotado, né, pelas escolas literárias. E Brasil moderno, no caso, modernismo, né? Então, iniciadas a partir do final do século XX. Ok? Então, vamos lá. Vamos prosseguir. Beleza. Então, quem fez? Que movimento heróico foi esse? Quem teve essa coragem? Que teve a audácia em relação à mudança, à quebra dos paradigmas, né? Em relação à cultura, à literatura nacional? Então, tivemos aí o grupo dos cinco, né? Então, como o próprio nome já diz, o grupo dos cinco, foram 5 grandes aí que tomaram a frente em relação a levar adiante essa nova tendência. Então, entre eles foram Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta, Tarsila do Amaral e Anita Mafaldi. Beleza. Quando a gente fala assim, grupo dos 5, a gente vai fazer a gente vai pontuar aqui a Tarsila do Amaral. Ela não participou da Semana de Arte Moderna, beleza? Mas ela teve grande relevância em relação às suas obras plásticas, às suas pinturas aí, às suas criações, beleza? Então, se casou aí com o Oswald de Andrade e os dois juntos conseguiram representar, por meio de alguns movimentos, tá? Artísticos, culturais, essa realidade, essa nova realidade do Brasil, beleza? Então, Anita Mafaldi também, artista plástica, e os demais aí são escritores. Então, vamos lá. É importante lembrar que muitos artistas foram estudar na Europa, sobretudo, né, em Paris. Então, centro irradiador cultural e artístico na época, e trouxeram inovações no campo das artes. Então, olha aí, outro ponto que a gente tem que relevar, né? Como se desprender se os próprios artistas naquela época, né, eles vinham de um berço europeu. Por mais que tenham nascido no Brasil, mas a questão da educação, dos estudos, era um estudo europeu, né? Então, vinha essas características, tá? E isso acabou até criando desavenças, e essas desavenças eu vou falar para vocês aí em relação aos movimentos que aconteceram, tá? Dentro dessa escola, ok? Então, assim, eu só queria colocar aqui para vocês agora uma parte em relação a um resumo, né? Um resumo, ou então mais um contexto histórico em relação ao próprio modernismo, né? Que foi o modernismo em si, ele foi um movimento artístico e literário que ele surge aí, né, no país no final do século XX. Ele nasce num período dominado entre guerras, né? Então o modernismo ele nasceu no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Que ocorreu aí de 1914 a 1918, a Primeira Guerra, e a Segunda de 1939 a 1945. Então a gente pega aí desde a primeira geração, tá? Até a última geração lá, que é a última geração do modernismo é justamente a geração de 45. Agora
pergunto, né? Como que uma guerra ela não consegue mudar um contexto histórico, não só de um país, mas sim do mundo, né? Senão seria o nome guerra mundial. Então, quando a gente fala de mudar um contexto social, surgir uma nova tendência literária, é disso que a gente está falando, pessoal. Então, o período do modernismo, ele passou por isso. E essas escolas literárias, essas que a gente apresentou aqui, ó, cubismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo, elas também, que foi o modernismo europeu, elas também surgiram mediante aí essas guerras também, Primeira e Segunda Guerra, entendeu? Então, e a questão também, como eu coloquei aqui, dos próprios autores, né, estudarem na Europa. Então, a influência europeia era muito forte, sem falar da questão social, que não só o Brasil, mas o mundo vinha passando, beleza? Então, o Brasil, no caso, agora ele passava por um período chamado-se de República Velha, que se estendeu aí de 1889 até 1930, que foi o final dessa primeira geração modernista. Então, um contexto que marcava aí, né, um contexto histórico marcado pelas oligarquias, né, cafeeiras lá de São Paulo e as de produção de leite lá em Minas Gerais, né, que foi justamente a República, como era chamada de República do Café com Leite. E essa República do Café com Leite aí é justamente porque o poder do Brasil ele era dividido. Ora, um presidente, né, um governante, vinha lá de Minas, lógico, um produtor aí um grande produtor de leite aí das oligarquias do leite, e ora do meio cafeeiro ali. Porque o Brasil era movimentado, né, a economia do Brasil nessa época era movimentada justamente por essa república aí, justamente por esses dois produtos, o café e o leite. Beleza? Então o poder também vinha justamente dos dois. Ok? Então olha só, nesse momento as oligarquias elas dominavam a cena pública, se alterando o poder e impedindo a eleição de indivíduos de outros estados. Ademais, a queda da Bolsa de Nova York, no caso, em 1929, resultou numa grande crise mundial, refletida nas sociedades de diversos países. Esse evento foi responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial e os governos totalitários que surgiram na Europa: nazismo, fascismo, franquismo, salazismo, entre outros aí. O Brasil também, tá? O Brasil, quando eu chegar aqui num período, em uma escola, um movimento dentro dessa primeira geração modernista, teve também um movimento lá, que foi a galerinha lá do movimento verde e amarelismo, tá? Que foi, depois passou para movimento da ANTA, eu vou explicar direitinho o porquê dos dois, que tinha essas características aí racistas, né? Nazistas, né? Então, assim, eu vou explicar direitinho para vocês como que funcionava lá. Mas tá aí o grupo dos 5, né? Um pouquinho aqui desse contexto histórico para vocês, e a gente vai entrar depois um pouquinho também das características, tá? Dessa primeira geração. Então vamos lá, continuando aí. Então, os grupos modernistas que destacam-se aqui foi o grupo conhecido como Pau-Brasil, foi o primeiro, o Verde Amarelismo, e depois passou a ser Escola da Anta, e o movimento aí antropofágico, tá? Esse movimento Pau-Brasil, que foi criado pelo Oswald de Andrade e pela Tarsila, anos depois, com características um pouquinho diferentes, modificadas, passou a ser um movimento antropofágico, beleza? E o verde amarelismo, ou como a gente conhece a escola da Anta, ela já seguiu essa mesma tendência. E foi justamente esse movimento verde amarelismo, ou escola da Anta aí, que veio com essas características aí do fascismo, do nazismo, dentro dos seus precursores aí, dos seus autores. Ok? Então vamos lá. Iniciando aqui pelo movimento para o Brasil, que foi de 1924 a 1925. Então, galerinha, então quando a gente fala de movimento pau-brasil, foi criado aí pelo Oswald de Andrade e pela Tarsila do Amaral. Essa imagenzinha que eu coloquei aqui foi justamente... Opa, cadê meu lápis? Cadê o lápis? Eu risquei aqui. Essa capinha aqui, ó, essa aqui, foi justamente a capa da obra, no caso, da edição aí, né? Porque o movimento Pau-Brasil, ele nasceu justamente por meio aí de... a gente
pode chamar de tabloides ou de revistas, né? Mas vamos colocar como uma revista, né? Surgiu como uma revista e nessa revista fazia aí descrevia questões de movimentos sociais brasileiros, só que o movimento para o Brasil ele defendia uma cultura de exportação. Então, cultura de exportação é essa. Olha o próprio nome, o nome já diz, Movimento Pau-Brasil, né? Então, o Brasil foi exportado, foi tirado do Brasil, né, e levado para Portugal. Então, quando o Oswald de Andrade ele criou essa escola, né, quando ele criou esse movimento, desculpa, escola não, foi justamente pensando nisso, com essas características. Exportar o quê? Madeira novamente? Não, exportar cultura. Então, quando ele pensou em criar esse movimento para o Brasil, ele estava pensando justamente nisso. O Brasil agora não mais apenas importar, né, a literatura, não mais apenas aceitar as tendências europeias, já que já tinha essas características mais ufanas, né, culturalmente falando, não apenas nacionalmente, né, uma questão. Então, ele queria exportar as tendências, como que o povo brasileiro era, da forma como o povo brasileiro era, né? Só que tinha um problema. A maneira que ele utilizava para representar esse movimento era uma forma dita pelos verdes amarelistas como afrancesada, entendeu? Então, assim, dentro da literatura do Movimento Pau Brasil, a forma como ele colocava a escrita ali, a literatura dele, era uma escrita europeia. É a mesma coisa que eu escrever de uma maneira, até mesmo como é que eu posso falar, comercial. Porque eu vou escrever para o europeu, mas eu vou escrever algo do Brasil para o europeu, então tem que ser conforme o gosto, a leitura do europeu. Então é pegar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa brasilidade, né? E europeizar, afrancesar, como eles disseram. E aí foi que justamente como é que eu posso falar, em uma retaliação, o Menotti Del Pitta, entre outros autores aí, o Plínio Salgado, o Guilherme de Almeida e o Cassiano Ricardo, eles não aceitando isso, acabaram criando. Eles julgaram, na verdade, né? Porque eles estavam pensando na questão do nacionalismo, nacionalismo exacerbado, aí a questão do ufanismo. Então, não é pegar a nossa literatura e transformar ela numa literatura europeia para que seja aceita lá na Europa. Não. Se a Europa quiser aceitar a nossa literatura, ela tem que ser da maneira como deve ser, brasileira. Entendeu? E até mais porque o próprio Oswald de Andrade, ele também tinha, como eu disse para vocês lá no slide anterior, tinha essas características burguesas, francesas, né? Então a literatura dele não é uma literatura 100% brasileira. Depois a gente vai chegar em uma obra onde essa obra ela vai tentar ter uma tratativa de ser uma obra 100% brasileira, tá? Porém ainda aí com as características um pouquinho europeias aí. Então o movimento para o Brasil é um movimento nativista, nativo, né? Tá aqui, que defendia a poesia brasileira de exportação, tal como o pau-brasil. Então foi o primeiro produto a ser exportado. Então, o Oswald de Andrade desejava que a poesia brasileira se tornasse um produto cultural. Então, um produto também de exportação. Daí, né, a escolha do nome do movimento, Pau-Brasil. Mas, como eu falei para vocês, modificar a literatura para que ela seja aceita lá fora, né? Então, o Oswald de Andrade ficou conhecido pela figura de irreverência e de crítica ao academicismo. O academicismo, galera, é uma característica que ela vai ser recorrente dentro da escola do modernismo. Por quê? Quando a gente fala do academicismo, a gente está falando aí de estrutura, a gente está falando de métrica, a gente está falando de rima, tá? E esse academicismo é uma característica muito clássica, muito voltada aí à perfeição, né, dentro da literatura, a um estilo mais parnasiano, digamos assim. Beleza? Quando a gente fala de modernismo, a gente está falando de uma estrutura aí com versos brancos, né? Então, a gente está falando de versos sem rimas, a gente está falando de versos sem métrica, né? Então, eles tinham uma tendência lá de que o novo também era belo.
né? Então, estudando esse novo, foi estudar o quê? A população, foi estudar o Brasil, foi estudar o brasileiro, o caipira, né? Foi lá, foi estudar o negro, toda a miscigenação. Lembrando aí, por exemplo, de Graça Aranha, da questão da influência, né, dos europeus, italianos, né, que veio ao Brasil, né, a própria influência da Alemanha em relação lá à obra do próprio Graça Aranha, lá em Porto Cachoeiro, né? Então, estudar isso, essa miscigenação. E é nessa miscigenação que a gente vai chegar, ok? Então, vamos lá. Então, o academicismo, né, e a burguesia. Assim defendia ao mesmo tempo que criticava, tá vendo? Ó? Defendia aquilo que criticava, porque fazia parte do meio dele. Então, o nacionalismo à sua maneira. Então, esse é o nacionalismo à maneira de quem? A maneira do Oswald de Andrade. E esse nacionalismo à maneira do Oswald de Andrade veio a gerar críticas aí por esse novo movimento. Então, o novo movimento, o movimento verde e amarelo, ele só surgiu por causa justamente da maneira como o Oswald de Andrade aí ele criou essa nova maneira de escrever, né? Então, o movimento modernista é um movimento o quê? Criar uma identidade brasileira. Então, não fazer aquilo que eu já falei para vocês, não criar uma literatura brasileira para ao gosto europeu, beleza? Então, o grupo aí Menotti Delpit, Plínio Salgado, Guilherme de Almeida e Cassiano Ricardo já foram contra e criaram o movimento verde amarelista. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, esse movimento verde amarelista, como eu coloquei para vocês, só veio em decorrência mesmo dessas características lá oswaldianas aí, né? Então, foi um manifesto aí em relação à poesia do pau-brasil, né? Como eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, esse manifesto foi um manifesto afrancesado, né? Conforme foi apontado pelo movimento verde amarelo que despontava lá em São Paulo. Então aí tem algumas imagens, né, que eu tirei para vocês. Então o fascismo verde e amarelo, né? E esse fascismo verde e amarelo ele veio justamente na mão aí das revoluções também, né? Da questão até política europeia que vinha surgindo naquela época, né? Como eu coloquei para vocês, o próprio nazismo, o próprio fascismo. Então, o Brasil também, por meio desse manifesto, por meio desse protesto, né, eles queriam criar também uma literatura, agora sim, com uma, uma linha muito mais brasileira, características brasileiras, um fanismo mais exacerbado, mais extremo, tá? Um pouquinho muito além lá do que vocês apresentaram lá no Lima Barreto, beleza? Então, assim, o surgimento do movimento verde e amarelo decorre como forma de reação ao modelo nacionalista preconizado pelo escritor Oswald de Andrade. O movimento verde e amarelo defendia o patriotismo em excesso e teve a clara tendência nazi-fascista. Beleza? Então é assim, quando a gente fala esse nazi-fascismo aí, né, em relação quando a gente vai pegar lá, por exemplo, lá no nazismo, né, a questão da raça pura, a questão da raça ariana, né, aquilo é patriotismo, né, porque até em relação à própria genética, né, se influenciava. Então gera aí o que? O racismo, né? Então aqui no Brasil começou a ter essas características por meio desse movimento aí verde e amarelo, ok? Então mais uma vez aqui embaixo estão aqui, ó, os principais precursores desse movimento verde e amarelo que veio contra o pau-brasil, tá lá do Oswald de Andrade e da Tarsila do Amaral, ok? Esse movimento verde e amarelo ele veio a mudar de nome, né? Então, em alusão aí a um animal tipicamente brasileiro e de grande relevância até para o povo tupi, eles acabaram mudando, né, para o movimento da anta. Então, por isso, né? Então eles escolheram até o nome, né, um nome de um animal tipicamente brasileiro e de grande relevância aí para os primeiros povos, né, que habitavam o Brasil aqui, que é justamente os índios tupi. Então, tudo que era movimentado nesse movimento era voltado à questão do ufanismo exacerbado, beleza? O ufanismo exagerado. Então,
eu poderia escrever uma literatura, eu poderia sim exportar uma literatura, mas uma literatura sem modificações. Uma literatura talvez não pura, a tentativa era essa, mas sem modificações ao gosto europeu. Então era mostrar como o Brasil ele realmente era, tá? Culturalmente falando. O movimento antropofágico ele já foi uma evolução aí, né, do movimento pau-brasil. Então ele já foi uma evolução. Quando a gente fala de antropofágico, ele vem aí do indígena, vem do índio, né? É um termo indígena que a antropofagia ela vinha de quê? Do povo, né? Do índio lá. Ele vinha de deglutinar, ele vinha de se alimentar do seu adversário. No intuito de quê? De absorver ali a força, né? Eu comeria os pés porque o meu adversário era mais rápido. Eu comeria o cérebro porque eu considerava o mais inteligente. Então, tirou justamente esse antropofágico aí justamente desse termo indígena, beleza? Onde declutinava-se os seus adversários ali, no intuito de absorver as características físicas, intelectuais daquela pessoa, entendeu? Então, o que esse antropofágico aí ele vinha trazer? Por que antropofágico? Beleza? E por que a imagem do Abaporu ela tá ali? O que ela tem a ver com esse movimento antropofágico? Lembra lá do início do nosso primeiro slide, eu acho, acredito que foi no primeiro slide, onde eu falei da questão do quanto mais miscigenado, melhor, né? Então, eu falei para vocês também da questão de que não copiar a cultura europeia, né? E sim adaptar essa cultura europeia. Então foi isso que a Tarsila do Amaral ela veio fazer aqui nessa obra, o Abaporu. Né? Ela pintou para o seu marido, né, para o Oswald de Andrade, e é considerada uma das obras aí mais famosas desse período a nível nacional, né, mas para representar esse período aí, foi o período do modernismo. Então, a proposta do movimento era assimilar outras culturas, tá vendo aí? Então, assimilar. Então, o surgimento do modernismo foi a assimilação de outras culturas, né? De um modo geral, outras tendências, outras escolas. Então, a escola modernista, ela nasceu deglutinando, alimentando-se de outras tendências. Como coloquei para vocês lá, o próprio cubismo, o surrealismo, o próprio expressionismo. A pintura Abaporu, ela tem características expressionistas, entenderam? Agora, eles não copiaram exatamente o expressionismo europeu, eles criaram um novo expressionismo, criaram uma nova tendência, um novo expressionismo brasileiro. Então é isso. Então, o antropofágico. Tanto que o nome Abaporu significa o homem que come, né? Então, que come isso. Quando a gente vai fazer uma análise da pintura em si, a gente vai pegar aqui, por exemplo, a questão do sol. Cadê minha canetinha? Tá aqui. A questão do sol, o homem da cabecinha pequena. Por que a cabecinha pequena? Né? A gente está falando da questão do ser não pensante, né? E do trabalhador. Olha o tamanho do pé dele. Então, a gente está falando aqui do trabalhador, o pé enorme. Então, não tinha um poder de crítica, né? De falácia, não era ele não representava a nação de uma forma intelectual e sim braçal, né? A gente está falando da cultura em si, do próprio povo nordestino. Então a gente vai fazer aqui uma análise dentro dessa obra. Então misturou a tendência do expressionismo dentro da obra. Então é uma pintura da Tarsila do Amaral com várias representações, com várias características. Então ela fez justamente isso. Ela criou esse antropofágico aqui dentro da sua obra. Assim como o Oswald de Andrade também, que os dois novamente vieram aqui a iniciar esse novo movimento, a Tarsila e o Oswald de Andrade, e veio a fazer isso dentro da sua literatura, beleza? Então aí um símbolo, o movimento antropofágico, é o quadro Abaporu de Tarsila do Amaral, como já disse, que foi dado de presente ao seu marido Oswald de Andrade. O movimento antropofágico, como o manifesto antropófago, que deu origem ao movimento, foi publicado por Oswald de Andrade em 1º de maio de 1928, pela revista Antropofagia.
ok? Tá vendo? Eram revistas. Então, o movimento ele surgia segundo uma literatura, segundo uma escrita, né? Então, por isso que eu falei para vocês um pouco antes, era um tabloide, era uma revista, era um jornal de grande circulação, na maioria das vezes era uma revista de grande circulação. E aí ela tomava essas proporções, né, de mudar a concepção de pensamento do povo. Então aqui é um pouquinho, né, um trecho que foi retirado justamente dessa revista, da revista Antropofagia aí, tá? Onde o Oswald de Andrade ele diz: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. Tratados de paz. To be or not to be, there is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos Gracos. Só me interessa o que não é meu, lei do homem, lei do antropófago. Trecho do manifesto aqui apresentado na revista. Então, essa antropofagia aí, né, ela veio criar uma outra característica que era chamada de característica rapsódica, ou a rapsódia, que também tinha esses traços, né, a rapsódia justamente era a mistura. Então, a gente vai pegar aqui características do modernismo, de um modo geral, né? Então, características do modernismo foram o nacionalismo crítico, ufanista, né? Então, o nacionalismo crítico, nós tivemos lá no Movimento Pau-Brasil, o Oswald e a Tarsila, eles criticavam de um modo a apresentar a cultura e apresentar a sociedade, só que de uma forma afrancesada, né? No Movimento Pau-Brasil. Aí a gente tem o verde amarelismo, que já era bem mais ufanista, extremista, em relação às aceitações, em relação à exportação dessa literatura, que ela deveria ir propriamente dita brasileira, né? E aí a relevância também de um nazismo, digamos assim, né? Brasileiro, entendeu? Então, esse extremismo ele perpetuou por um tempo aí, como eu disse para vocês, até 1930, ok? Então, a valorização do cotidiano, a valorização do agora, do que está acontecendo agora, né? Resgate das raízes culturais brasileiras, lá no Movimento para o Brasil ficou claro isso, a questão do histórico, né, cultural do Brasil, e justamente usar o nome pau-brasil em relação à exportação dessa cultura. Críticas à realidade brasileira, a gente já falou sobre isso. A renovação de uma linguagem, então uma linguagem que não vai seguir uma tradição parnasiana, com métrica, com uma linguagem clássica, uma linguagem culta, né? Então geram versos livres, né? E versos brancos. Então a literatura poderia ser feita por qualquer um e por todos. A literatura ela poderia vir, como a gente já viu lá no pré-modernismo, lá do caipira, como ela poderia também vir do europeu, como ela poderia vir também um pouco do clássico. Então é justamente essa mistura que o que o modernismo traz para vocês. Então, oposição ao parnasianismo e ao academicismo, a gente já falou. Experimentações estéticas, então o novo também era belo, né? Então, experimentar, mostrar, criar. A ironia, o sarcasmo e a irreverência com relação às formas de crítica. O caráter aí anárquico e destruidor. É como se não quando você quebra uma tradição, uma questão cultural formal, né, como era o parnasianismo, então eles caracterizavam como uma anarquia, né? Então seria uma escola anárquica, uma escola praticamente sem leis, né? Sem leis em relação à sua escrita. E o uso de versos livres e brancos, a gente já falou sobre isso, né? São versos aí sem rima e versos sem métrica, também característica do parnasianismo, beleza? Então o objetivo do modernismo, pessoal, foi justamente quebrar a tendência clássica parnasiana, se basear nas vanguardas europeias, trazer essas vanguardas europeias que era um modernismo europeu, né? Não copiá-los exatamente como eles são, mas sim usar suas características e adaptá-los
a realidade brasileira. Assim nasceu o Abaporu, assim surgiram esses manifestos, né? Movimentos da ANTA, movimento verde-amarelismo, que foram os extremistas e ufanos, né? Pau-Brasil, que foi a questão de tentar exportar uma cultura brasileira, e o antropofágico, que vem da rapsódia e a mistura. Quanto mais misturado, mais forte é uma nação. Isso veio lá do pré-modernismo também, né? Então, deglutinar as outras culturas em prol de criar uma nova cultura, que foi o modernismo. Aí está a imagem do Abaporu, o homem que come, né? Com várias características aí, dentro delas também características do expressionismo, que é uma escola europeia. Belezinha? Então, galerinha, essa primeira parte a gente termina aqui. Eu não abordei tudo, ainda falta muita coisa. A gente vai ter que falar muito sobre os autores também, tá? As principais obras, e uma das obras que a gente vai ter que trabalhar muito bem, que representou esse período, foi justamente Macunaíma, tá bom? Então a gente isso vai ficar para uma outra aula, mas espero que vocês tenham entendido aí o que foi o modernismo, né? A importância desse modernismo e dessa primeira geração, e as mudanças que essa primeira geração trouxe e que até hoje são recorrentes, né, dentro da nossa literatura e dentro do nosso contexto social. Então, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.